começar com as granadas, então? Vamos começar. Vamos lá, meu amigo. Rejeição ministerial. Uau. O quanto é importante eu entender que a rejeição ministerial ela vai existir e o quão necessário é eu aprender a lidar com a rejeição ministerial? Yang, é difícil até você falar sobre a rejeição ministerial e você não ter um tempo para explicar o porquê da rejeição se você carrega um ministério. Então, utilizar esse tempo aqui desse podcast, dessa programação, dessa entrevista, é muito satisfatório para você ensinar e explicar ao povo que a rota de alguém diferente é ser rejeitado. Faz parte da rota do destino de quem Deus chamou passar pela rejeição. A rejeição é o adubo que faz a semente prosperar. Uau. Então, quem é diferente vai ser rejeitado. Se não foi, será. E se já foi, isso se torna uma experiência. Toda pessoa normal é bem aceita. Todo diferente tem que dar errado para dar certo. Não, aqui você já começou. Toda pessoa normal é aceita. Toda Então, pessoa gente normal. que se enquadra em qualquer canto, todo mundo, é amigo aqui. Não carrega uma diferença. Porque toda pessoa que é diferente, ela carrega alguma coisa que desagrada aos que são normais. Não é? Davi foi rejeitado pelos irmãos. Jefté foi rejeitado pelos próprios irmãos. José foi rejeitado pelos irmãos, até Jesus foi rejeitado. Aí nós não queremos ser rejeitados. Jesus foi rejeitado pelo povo. E o mesmo povo que o rejeitou, na cruz ele disse, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Então a rejeição tem o poder de trazer dor, mas não tem o poder de paralisar quem Deus chama. Nesse contexto, assim, sobre rejeição, eu penso muito que, às vezes, quando existe uma roda, né, uma rodinha de pessoas, e nessa roda, se você é aceito demais, se todo mundo fala, você é amigo, bate nas suas costas, você não tem nenhum tipo de rejeição, é um sinal que aquela roda não é o lugar certo para você estar. Perfeitamente. É isso? Mário Sérgio Cortella fala uma frase assim, fuja de gente que só te elogia e corra de gente que só diga eu te amo. Uau. Mas ande com pessoas que tenham o prazer de confrontar você quando você precisa ser confrontado. A verdadeira amizade é te confrontarem quando você precisa. Quem diz que te ama toda vez, quem diz que você tá certo mesmo estando errado, e que você é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Não é amigo de ninguém. Faz parte a rejeição, porque, eu repito a frase, a rejeição se torna um adubo que prospera a semente. Toda pessoa que é rejeitada tem um diferencial na vida. Eu utilizei aqui 4 nomes aqui da Bíblia que são diferentes. Toda pessoa normal não faz efeito nem na terra e nem no céu. Por isso que é um peso morto. Normais são peso morto. Agora, toda pessoa diferente causa um barulho, causa um problema onde chega. E não é um problema dele, é a diferença que grita. Porque diferente não fala, diferente exala. É diferente, né? Então, por exemplo, Jefté foi rejeitado. Capítulo de número 2, do capítulo 11, versículo 2 de Juízes. E os irmãos de Jefté rejeitaram-o e expulsaram da casa porque queriam herança. Só que a melhor coisa que aconteceu com Jefté na vida foi ele ser rejeitado. Cara, isso é fantástico. Porque se ele fica naquela casa, a casa limita quem é diferente. Então é natural todo diferente ser expulso de lugares. Por isso que para ser empresário você teve que ser expulso daquele emprego. Por isso que para ter essa família te expulsaram daquela outra. Por isso que para você sair, ter a tua casa, teve que te arrancar daquele quintal. Porque é natural todo diferente ser expulso de ambientes. Faz parte do sucesso de um diferente a rota da rejeição. Quem foge da rota da rejeição não chegará no sucesso. Jefté virou, em Hebreus capítulo 11, herói da fé. Mas no final da história virou herói da fé, mas antes de se tornar herói da fé, ele foi expulso pelos irmãos, chegou em Tobi, conheceu homens levianos. Se ele não fosse rejeitado, não conhecia levianos. Se não conhecesse levianos, não ia para Tobi. Se não fosse para Tobi, não viraria líder. Se não virasse líder, não ficaria famoso. Se não ficasse famoso, não iam atrás dele. Se não fossem atrás dele, não retornaria para Gileade. Se não fosse para Gileade, não voltaria a cabeça e venceria os amonitas. Então, para se tornar herói da fé no futuro, teve que ser rejeitado no passado. Faz parte do sucesso dos rejeitados, viver a rejeição. Todo diferente é rejeitado. Quem pula essa etapa não chegará no destino. E nós vamos caminhar aqui e prosseguir esse raciocínio porque é muito grande. Nós não podemos ficar sem passar pela rejeição. A rejeição faz parte. Foi rejeitado, levanta a cabeça e vai agradecer. Porque a rejeição é o segredo do sucesso ministerial. Nós imaginamos que sucesso ministerial é subir nos púlpitos,
é ganhar dinheiro, é vender, é trabalhar. Não, sucesso ministerial é começar a dar errado para depois dar certo. Eu tenho medo de dar Meu certo Deus. no começo. Meu Eu tenho Deus. medo de dar certo no começo porque toda pessoa que começa bem termina mal. Toda Toda. pessoa que começa bem É. termina mal? Porque tem que ter a rejeição. Faz parte do sucesso. Pergunta os maiores ricos do Brasil, os milionários do mundo, quebraram para funcionar. Foram mandados embora para abrir a sua empresa. Deus tem que te arrancar dos lugares que limitam a tua visão. Se você não tiver coragem de romper ciclos, você não vai sair. Sai da tua terra, da Meu tua Deus. parentela e traga a fé, meu povo. Abraão, sai. O que eu tenho para você fora é muito grande para ficar dentro. E tem lugares que não comporta você. E como eles precisam demonstrar que não estão agradável ao teu crescimento, ele vai te expulsar. Só que nós choramos pela expulsão, nós choramos pela rejeição, nós travamos a vida porque somos rejeitados. E eu entendo quem foi rejeitado. Eu entendo quem foi rejeitado. Uau. Quem é rejeitado sente a dor do momento. Sim. Só que esse mimimi de chorar pelo momento trava o teu destino. Meu Deus. E Deus não quer travar o destino pela rejeição. Deus quer que sintamos a dor do momento, mas despertemos para aquilo que vai acontecer. O que vai acontecer? A rejeição não trava. A rejeição nos empurra para o destino melhor. Foi por conta da rejeição que eu saí de casa para conquistar a minha. Foi por conta da rejeição que eu saí de uma família para criar a minha. Foi por conta da rejeição que eu saí do emprego que não queriam me ver crescer para abrir o próprio emprego. Todo empresário não nasceu empresário. Foi expulso de um lugar. Foi rejeitado de um lugar para montar sua própria empresa. Biblicamente, José foi colocado aonde? Na cisterna, pelos próprios irmãos. Só que a melhor coisa que aconteceu com José foi ser colocado na cisterna. Vamos embora para uma dinâmica rápida? Bora. Se José não vai para a cisterna, a caravana do ismaelita não passa. Se a caravana não passa, não leva ele escravo. Se não leva ele escravo, Potifar não compra. Se Potifar não compra, a mulher de Potifar não daria condição para José e mole para ele. Se a mulher de Potifar não desse em cima de José, a capa não fica. Se a capa não fica, o álibi não tem. E sem o álibi, José não é preso. Se José não é preso, não conhece padeiro e copeiro. Se não conhece padeiro e copeiro, o faraó não sonha. Se faraó não sonha, Uau. o copeiro não lembra. Se o copeiro não lembra, José não interpreta. Se José não interpreta, não vira governador. E se não vira governador, Israel não é protegido da mão do Egito. Meu Então, para Deus. sentar na cadeira de governo, tem que ser rejeitado no começo. A gente vai até amanhã. A rejeição acelera o propósito, tem que passar. Davi foi levado, ele foi iFood dos irmãos. O pai disse, vai levar queijo e pão. E os irmãos olharam e falaram, o gigante é muito grande e você é muito pequeno, sai daqui. Davi disse, se eu pegar esse cara eu derrubo, porque maior do que eu é o meu Deus. Rejeitaram Davi e ele virou 40 anos o melhor rei de Israel. Rejeitaram Jesus em Jerusalém. Rejeitaram Jesus em Nazaré, por ser de Nazaré. E Filipe disse para Natanael, esse cara é bom, é fera. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então o próprio Jesus foi rejeitado. Aí Arthur Gadelha quer ser aceito na entrada, quer ser aceito na saída, quer ser aceito subindo. Não, querido. A melhor forma de ter sucesso não é subir em pódio, é começando a ser rejeitado, porque a Meu rejeição Deus. acelera onde Deus vai nos colocar. Eu falo isso e reporto a palavra a empresários, a pregadores, a pastores, a você que tem sonho na vida. Não vai dar certo sem primeiro dar errado. O destino do sucesso é a rota da rejeição. O destino do sucesso é a rota da... Quando você fala, inclusive, sobre Jesus, tem uma frase que você fala, cara, que eu acho essa frase, assim, muito fantástica, né? É para falar sobre a rejeição que Jesus teve, ó. Rejeitaram ele ao ponto de planejar a execução, a morte de Jesus. E tem uma frase que você fala que eu acho fantástica. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Eles matam quem é ameaça. Rapaz, na verdade as pessoas não gostam quando se tornam... Eles não gostam de alguém que prega a verdade. Uhum. E quando você fala o que eles não gostam de ouvir, você se torna ameaça. Prenderam a igreja no ano 64 e prenderam Pedro e também a Paulo por pregar o evangelho. Feriram a Cristo e prenderam a Cristo por pregar o evangelho de Cristo. Mataram João Batista por ele pregar o evangelho. Os apóstolos foram mortos por pregar o evangelho. E quem matou o apóstolo? Quem matou os apóstolos? Quem matou os profetas? Quem matou Cristo? Que venceu o sistema, mas ressuscitou. Mas quem matou Cristo? Foram as pessoas que não gostaram da mensagem. Então, toda vez que você prega o que eles não gostam, você se torna uma ameaça.
E me perdoe, Yang, mas o evangelho não é para ser aceito. O evangelho é para ser ameaça. Quando a galera do mundo começa a gostar do evangelho, é porque o evangelho não está sendo pregado direito. Quando a galera do mundo começa a gostar do evangelho, isso aí. É porque o evangelho não está sendo pregado direito. Porque é natural o ímpio se sentir ameaçado pelo evangelho, porque o evangelho não é para ter doce na boca. O evangelho não é para ser um confete aos nossos lábios. Não é para ser uma açúcar no nosso paladar. O evangelho é amargo para quem está fora dele. Porque santidade é o paradoxo do pecado. O pecado é gostoso no começo, mas é ruim no final. A santidade é ruim no começo, mas é gostosa no final. Então o evangelho é a mesma coisa. O próprio Paulo disse na carta aos Filipenses 3, 7 e 8. Por causa de Cristo perdi tudo. Verso 8. E tenho o prazer de perder todas as coisas. Quando você fala para alguém que o evangelho é mais perda do que ganho, a pessoa não vai querer o evangelho. Porque o evangelho para a galera de hoje em dia é: venha que você vai ter, venha que você vai ganhar. Aí quando você descobre que no evangelho você mais perde do que ganha, não, o evangelho se torna uma ameaça. Por isso que Jesus diz: dê aos pobres. A galera não quer. Arrependei-vos e convertei-vos. A galera não quer. Então é melhor você matar quem é referencial do que você deixar esse cara continuar pregando. Por isso que prenderam a igreja no ano 64, Nero mandou prender a igreja. Sim. Porque Nero ficou ameaçado pelo crescimento da igreja. Então, o crescimento da igreja causa ameaça a quem não gosta do evangelho. Hoje em dia nós estamos aplaudindo porque o evangelho está crescendo no Brasil e todo mundo vai se converter. Quem disse para você que o evangelho é para converter todo mundo? Não é para converter todo mundo? O evangelho é para converter aquele que crê na palavra. Ide por todo mundo e pregai. Não é para ganhar todos, é pregar para todos. Porque uma coisa é todos entrarem, outra coisa é todos se converterem. Nem todo mundo que entra se converte. Nem todo mundo que está dentro realmente está dentro. Está dentro, perfeitamente. As pessoas gostam do que Jesus proporciona. Então, na verdade, eles não querem um pai que mude a vida. Eles querem um cara que paga as contas. Quem não se converte a Cristo só quer um Deus que paga suas contas. Não quer um pai que muda a nossa história. Quem se converte não quer saber do que Deus pode dar. Ele quer saber do que Deus já fez na vida dele. Entendeu? Quem me libertou do pecado, das drogas, da ruína, da prostituição, foi Cristo. Quando eu não quero me converter a Cristo, eu só quero os benefícios do reino. Só que benefícios do reino são dados para os filhos. Não é para aqueles que se achegam a filho. É para quem se converte e recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Sim. Então os filhos têm os benefícios do pai. Os filhos. Não aqueles que só querem o benefício do pai, mas aqueles que se tornaram filhos. É conversão e arrependimento, porque o reino está vindo. O reino só vem para quem se converte, para quem se arrepende. Jesus pregou arrependimento e conversão. João Batista pregou arrependimento e conversão. Os apóstolos pregaram arrependimento e conversão. Aí a nossa atualidade prega a chave, a vitória. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Se mantermos a pegada do reino, a gente leva uma igreja sadia. Mas nós preferimos prometer o que o reino não prometeu. E o reino não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Cara, eu conversava... Por isso que a pergunta é... Todo mundo pergunta, como é que vai a igreja? Como de é que vai a Cristo, igreja? vai bem. Sim. A dos homens que está doente. A igreja dos homens está mal. A de Cristo está sempre top. Quando você vem no Yang, você tem uns negocinhos, você traz uns negocinhos diferentes, né, Bruno? Parece porque, que essa... Na verdade, é porque nós trabalhamos muito com a dinâmica, né? A gente deixa fluir as coisas e a mente vai embora. Cara, dentro disso aí, eu estava conversando ontem, olha só que interessante. Eu estava conversando ontem com uma convidada, né, do podcast. Antes de gravar, a gente estava trocando um papo e falando justamente sobre aquele texto, né, de que, olha, eles criarão para si mestres, né, eles não aceitarão mais essa doutrina. E ela me comentou algo que eu achei muito interessante, que eu fiquei muito reflexivo quanto àquilo. Ela disse assim: Yang, se você olhar, a maioria hoje dos empresários, eles estão olhando para o mentor que mais se adapta naquela visão de equilíbrio, no sentido de ele não assume 100% a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia prega, o que a Bíblia ensina, mas ele fala da Bíblia de uma forma pelo lado da prosperidade, porque o empresário, muitos empresários, eles querem utilizar o que a Bíblia fala, porque dá certo, mas não querem ser 100% ao que a Bíblia exige, porque isso para eles é algo que eles querem vomitar da boca deles. Ou seja, eles criam para si mestres que
apesar de carregarem nomes de quem fala sobre a Bíblia, fala sobre o reino, fala sobre os princípios do reino, esses caras nunca vão contra o pecado. Eles não vão contra o pecado, eles não criticam, eles não pregam, né, contra o pecado, eles não dizem o arrependei-vos. Você enxerga também dessa forma? Você acredita nisso? Com certeza, perfeitamente. Seu raciocínio está bem perfeito, porque a Bíblia é a maior fonte de discernimento de prosperidade. Não existe nenhum axiólogo, não existe ninguém que, por maior número de dinheiro que tenha na conta, ninguém tem mais habilidade para falar de prosperidade do que a Bíblia. Então eles descobriram que a Bíblia é a maior fonte de riqueza. Aí eles pegam a cultura de Salomão, eles pegam sobre a prosperidade do rei Salomão, aí falam sobre a riqueza de Salomão, só que vamos aprender o que é na exegese fiel. A palavra prosperidade, no seu teor hebraico, significa tessaleah. A expressão T-S-A-L-E-A-H, tessaleia ou tessaleah, significa rota de autorização ou autorização para o sucesso. Então, prosperidade não é ter dinheiro, é estar autorizado. E como a gente consegue a prosperidade? Sendo autorizado a quê? Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 28. Olha a cultura doutrinária. Porque não adianta pegar a Bíblia, tem que fazer a exegese da Bíblia. Por isso que os empresários, a galera que quer ser rica e quer ser crente, eles utilizam a Bíblia como fonte de riqueza, mas não estuda a teologia original. Deuteronômio 28, como é que eu alcanço a prosperidade fiel? Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer. As pessoas querem o que a Bíblia fala sobre prosperidade, mas não quer saber qual é a raiz da prosperidade. O que faz o povo ser próspero é audição e obediência. Quem ouve a Deus e obedece os seus mandamentos, vive a prosperidade. Eles não querem ouvir e obedecer. Eles só querem a mão de Deus, não querem o coração de Deus. Eles só querem o que Deus pode dar, não quer servir pelo que Deus é. Então, quando você entende o que é a prosperidade de Deus, não é a prosperidade, a cultura da prosperidade de 2025, dessa geração atual. Não é a teologia da prosperidade. Não, a teologia da prosperidade tem um monte. Por isso que os coaches ensinam aquilo que acham. Paulo falou para Timóteo, cuidado, porque essa geração vai criar comichões nos ouvidos e vão trocar a sã doutrina por fábulas. O que é fábulas? É achismos. É invencionismo. Sim. Só que Deus não se inventa. Deus é. Deus não se inventa. Deus é. Deus é. Não. O que inventa é o que não existe. Sim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém... Ninguém há. Então eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Deus é e ponto final. E Deus tem princípios. E os princípios são inegociáveis. Dá para ser rico? Se Deus quiser, sim. Dá para você ser próspero? Trabalhe, faz a tua parte. E se a sua fidelidade com Deus não quebrar princípio, Deus fará ser próspero. Agora, não dá para você criar uma prosperidade que Deus falou, que Deus nunca falou. O princípio da prosperidade bíblica é obedecer e ouvir. São duas palavras que no hebraico é a mesma sintonia. A expressão hebraica é shema, que significa audição. S-H-E-M-A-H. Shema. Audição. Só que a mesma palavra shema no hebraico de audição significa obedecer. Porque para o judeu, quem ouve, obedece. Quem obedece, ouve. Então, ouvir e obedecer para os judeus é a mesma coisa. Então, não dá só para ouvir e não querer obedecer. E não dá para querer obedecer sem ouvir. A prosperidade começa pela audição. Então, quem não quer ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos, vai ser rico, mas não vai ser próspero. Vai ser rico, mas não vai ser próspero. É, porque fazer aliança com pessoas te faz ser rico. Trabalhar muito aí, um trabalho inteligente te faz ser rico. Agora, diferente de ser rico é ser próspero. Porque a prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com bem-estar. Que é tudo isso que a galera tá procurando. Porque dinheiro te faz ter números. Bem-estar te faz ter paz. E paz é mental, espiritual, emocional. E isso o dinheiro não pode comprar. Deus não te promete riqueza, Deus te promete paz. Deus promete paz. Paz. Porque dinheiro tem fontes para você ganhar. Agora, paz, entendimento, sabedoria, descanso, é só Deus.
É só Deus. Ó, por exemplo, nesse quesito aí de muitas pessoas, né, que buscam, eu quero prosperar de qualquer modo, e aí pegam mestres, criam mestres, mentores Isso para aí. si. É biblicamente essa frase que você falou. É bíblica? Isso. Criam mestres para si. Isso aí. Criam mestres para si. E isso faz, né? Hoje a gente percebe que. E eu não sou contra mentor, não Nem sou eu. contra. Eu acredito sim no poder Da mentoria. da mentoria. Eu Claro. acredito no poder do autodesenvolvimento, da inteligência emocional. Eu penso que Cristo foi um grande exemplo de um cara que tinha um autocontrole, tinha inteligência emocional. Perfeitamente. Um cara que consegue ver 100, 200 pessoas com pedra na mão, numa situação de tensão, ele ter calma emocional para olhar e dar uma resposta que resolve toda a situação. Jesus é o cara mais equilibrado possível. Então eu acredito no poder de um mentor, de uma mentoria. Mas também, né, o grande, né, o homem que é a referência, que é o Martin Luther King, ele diz uma frase que é muito interessante. O que me preocupa não é o grito dos desordeiros, não é o grito dos violentos, não é o grito dos corruptos. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E é o que parece que acontece, né? A gente vê que vem pessoas, às vezes, desfazendo da Bíblia, essa geração surge, às vezes, ignorando princípios da Bíblia. E onde estão os bons? O quão preocupante é o silêncio dos bons? Essa frase do Luther King ela é muito marcante, né? É Cara, muito marcante e as pessoas imaginam que só os maus vão pro inferno. Mas o não mesmo, são só os maus que vão para o Yang, inferno? o mesmo peso de quem faz errado é o mesmo peso de quem negligencia a verdade. Então, se você conhece a verdade, mas cala a boca e é omisso, você tem o mesmo número, o mesmo peso de quem não vale nada. O grito dos maus só tem valor porque o silêncio dos bons estão aí. Os bons não foram chamados para silenciar, foi chamado para gritar. Quem tem que calar a boca dos maus são os bons, mas os bons estão dormindo. Os bons estão preocupados com outra coisa. É Filipenses 2:21. E todos buscam o que é seu e menos o que é de Cristo. Os bons estão preocupados com o que é seu e a causa do evangelho está sendo tratada de escanteio. Por isso que se levanta falso profeta, falsos ministros, falsos pastores. Por que se tem os falsos? É porque tem o verdadeiro. Mas que tanto palco é esse que os falsos estão tendo? É porque os verdadeiros estão preocupados com outras coisas. Está preocupado com seu bem pessoal. Só que o reino é diferente. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Essa é a visão de quem trabalha para Deus. Sabe? Aquilo que Isaías falou. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é a visão do reino. E aquilo que é demais coisa para mim, Deus me acrescenta. Eu sou aquele que fui chamado para ser bom. Deus me deu uma voz. E eu tento ser uma voz profética para onde eu piso. Mas aí eu fico preocupado com carro, com casa, com família, com um monte de coisa que os maus estão prevalecendo e os bons estão diminuindo. Deus está chamando essa geração para despertar. Porque se não despertar, foi o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, os traidores se revelaram. Os falsos mestres estão pregando. Vai deixar essa galera subir para ganhar palco ou vai despertar o dom que é em ti? Desperta o dom que é em ti. Sabe o que é despertar? Acorda. Acorda porque o mal está crescendo. Mas o mal só cresce porque os bons estão calados. É ano e época dos bons acordarem. Porque se não acordarmos, vai ficar difícil de pregar. Daqui a pouco, quem é profeta vai ficar se rastejando. E os mentirosos vão ter palco. Quem não tem ministério vai estar em cima. E quem tem ministério vai estar embaixo. Sabe por quê? Porque quem era para gritar, negligenciou. E me perdoe, o mesmo pecado de quem cala e negligencia é o mesmo de quem abre a boca para falar errado. Besteira. Então, tá no mesmo barco. Quem sabe não faz e quem faz e faz errado. Deus está chamando as pessoas que sabem a verdade e têm coragem de pregar. Aí também entra um ponto chamado de coragem. Não é saber a verdade, é ter disposição para suportar as retaliações depois que prega a verdade. Porque pregar a verdade é bonitinho no púlpito. Mas a retaliação depois que você prega, o mesmo nível de você ter maturidade para soltar uma verdade num púlpito tem que ser a mesma autoridade fora do púlpito. Fora do púlpito. Sim. Porque no púlpito você é um leão. Depois que sai do altar, não pode virar gatinho. Você tem que suportar a mensagem. E vai ter pastor que não vai gostar. Vai ter empresários que não vão gostar. Só que tem um detalhe, Deus não me chamou para agradar. Deus me chamou para pregar. Deus não me chamou para agradar. Deus me chamou para pregar. Se quiser que eu te agrade, me chama para uma resenha, para um churrasco, para assistir um futebol,
Agora, se quiser ouvir a verdade, eu não negligencio e negocio conhecimento. Se está escrito, eu prego. Se não está escrito, eu não falo. Deus não me chamou para agradar ouvidos. Deus me chamou para despertar os dormentes. Deus. E o quanto a gente, por exemplo, aprende justamente com essa geração dos crentes mornos, né? Que não incomodam o inferno. Uhum. Parece que o diabo hoje não tem mais, né? Não é igual antes, que tinha que lutar, que o crente Perfeitamente. orava, o crente ia pra igreja, o crente jejuava, subia monte pra realmente orar, pra ficar 12 horas no monte, 24 horas. Parece que hoje nem tem mais trabalho. Não tem, porque os bons estão Em silêncio. dormindo, em silêncio. Os bons estão calados. Então o diabo entendeu, para que desviá-los se eu posso permiti-los que fiquem dentro mortos? Porque os mortos não fazem diferença. Morto não canta, morto não prega, morto não ora. E o diabo se incomoda com quem faz alguma coisa. Se você não prega, se você não canta, se você não evangeliza, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não dizima, se você não prega na faculdade, não prega no colégio, você é um peso morto. E peso morto não faz efeito nem na terra e nem no céu. Por isso que o diabo não quer acabar com as pessoas hoje em dia. O diabo quer deixar você um peso morto na igreja, só sentado fazendo número. Tem igrejas que é lotada de gente com peso morto. Tem gente que está com a igreja cheia de gente que não faz nada. E isso não incomoda o inferno. Não incomoda. Igreja cheia não incomoda Satanás. Marque isso aqui, guarde isso. Igreja lotada não incomoda o inferno. O inferno se incomoda com 15 crentes numa igrejinha que ora e que faz diferença, do que uma catedral com 2.000 pessoas, que gente que só está pedindo. De gente que só está ali para querer a mão de Deus. De gente que só está ali para sugar o que Deus pode dar. O diabo não tem medo de catedrais, o diabo não tem medo. E eu prego muito igreja grande. E igreja grande não faz o inferno recuar. O que faz o inferno recuar é gente posicionada. É gente que ora. É gente que lê. É gente que quer alguma coisa. Então o diabo não está fazendo mais força. Os congressos estão lotados, os auditórios estão cheios. E tem lugares que o diabo está sentado na cadeira, ouvindo o culto tranquilo, sem fazer diferença. O diabo tem lugares que o diabo tá dentro da igreja sentado na cadeira? Isso é polêmica. Biblicamente falando, o próprio Jesus escreveu para as igrejas da Ásia e disse ao anjo da igreja, e para cada igreja ele mandou uma mensagem. E ele disse para uma delas: visto que tem o trono de Satanás na cidade de vocês. Então tem lugares que o diabo tem trono. Tem lugares que o diabo tem cadeira. E por que ninguém enxerga? Porque está todo mundo querendo ver os seus próprios interesses. E lugares que não tem discernimento, o diabo entra e sai da paz do Senhor e ninguém vê que é demônio. Ninguém vê que é demônio. Ninguém vê que é demônio. Tem obreiros que reparam o tamanho de roupa dos outros, mas não vê demônio entrar e sair. Tem gente que repara decote da irmã que entrou na igreja, mas não vê demônio entrando e saindo. Porque a religiosidade cegou e a espiritualidade diminuiu. O diabo não tem medo de religiosos. O diabo não tem medo de coach. O diabo não tem medo de igrejas bonitas e grandes. O diabo tem medo de gente posicionada. Você pode ser um coach posicionado em Deus. Você pode ser um ricaço empresário posicionado em Deus. Você pode ter uma catedral posicionada. Agora não venha me mostrar no Instagram que está lotada e que está fazendo a diferença. O diabo não tem medo de gente grande. O diabo tem medo de gente posicionada. É isso que faz o inferno recuar. Peso morto não faz efeito no espiritual. Peso morto não faz efeito no espiritual. Ah, mas eu fui pro culto, fez alguma coisa? Não, sentei na cadeira, peso morto. Você só fez número, você não fez diferença. Se você ir ou não ir, você não atrapalha o diabo. Se você faltar culto ou ir pro culto, você não atrapalha o inferno. O que atrapalha o inferno, sabe o que é? É você ter vontade de estudar. É você acordar de madrugada para orar, mesmo que se for deitado, mas acordou para orar. É você se inscrever num instituto teológico. É você se colocar na brecha para o teu pastor te usar como obreiro, como evangelista, fazer evangelismo na rua. É isso que o diabo não gosta, que você desperte. O diabo quer que você durma. E enquanto os bons dormem, os maus se levantam. Não adianta falar mal de falso profeta se você só está aí na internet falando mal dos outros. Está na hora de você acordar e fazer a diferença. E qual a importância, por exemplo, de... você tem uma mensagem sobre esse contexto que eu acho muito linda, que envolve isso que a gente está falando, né? Qual a importância, essa questão da oração, de buscar, do primeiro amor, de ser fervoroso, de não perder a paixão. Qual é a importância de você não deixar que roubem a sua paixão? Manter ela acesa. Essa chama, né? A chama. Mas é essa chama que nos faz ter prazer de levantar e pregar. Porque quando você não prega por paixão, por chama, por amor, você só vai pelo que você vai ganhar no final.
Então, se não te prometerem alguma coisa, você não vai. Se você não tem prazer, duvido, Ian, que se você não tem prazer de falar para uma multidão que te ouve, você ia acordar de manhã, investir num estúdio lindo desse aqui, para você abençoar pessoas. Não é sobre o que você vai ganhar, é sobre a paixão do teu ministério que Deus te entregou. Você só faz coisas, só tira do seu bolso, só gasta saúde, só fica com a pele velha de uma idade nova, que alguém pensa, cara, esse pastor aí aparenta ter mais idade. É porque quem trabalha para Deus se desgasta na obra. Mas você não faz porque você vai ganhar, porque tem gente que trabalha muito e ganha muito pouco. Então Sim. não é sobre o ganho, é sobre a paixão, é sobre o que queima aqui. Meu É sobre você Deus. olhar para alguém Uau. e falar, mudou de vida porque eu preguei para ela e eu fui útil na tua vida. Isso é prazeroso. Uau. Então, quando Uau. você perde aquele, Meu desculpe o termo, aquele tesão, você Sim. para de fazer com amor. Então, o que faz a gente ficar de pé por amor à coisa, você vê um obreiro, tem igrejas que eu prego por aí que tem um delegado na portaria de pé. Tem um advogado servindo água para um cara que tá pregando que não terminou nem a 5ª série. O reino de Deus é fantástico, cara. É fantástico. Porque lá fora, o delegado não se levanta para um doutor não se levanta para servir ninguém. Mas na obra de Deus, um grande O está maior servindo. erro. E tem pastor que tá lá no altar, sentadinho, com nem dente na boca tem. Mas tem autoridade Uau. para estar ali. Uau. Sabe? Então o que você carrega atrai gente que tem mais estudo e diploma que você. Mas respeito que você tem. Então isso aqui é paixão. É aquele prazer de queimar aqui dentro aqui. Foi o que Jeremias falou. Tem um fogo cerrado aqui dentro. Que eu preciso parar, mas não consigo. Dá vontade de desistir, mas não quero. Por que não, Jeremias? Porque a tua palavra me arde nos ossos. A queima aqui dentro. Jeremias quer parar, mas não consegue parar. E quanta gente aí quer parar, mas não consegue? Quantas pessoas querem desistir Meu do Deus. ministério, mas não consegue? Eu não canto mais porque se levantaram. Aí tu não canta mais. Faltou um dia. No outro dia parece aquela azia. Já teve aquela queimação estomacal que tu pensa, que isso, tô passando mal. Não é azia, não. É o ministério É o queimando ministério aqui dentro. Né? Tu foi 6 horas, vou pro culto hoje não, tô atribulado. 6h30 começa a queimar. Aí tu fica agoniado, aí tu vai se arrumar, vai pro culto, fica de cara feia. Aí Deus diz, eu te quero aqui, de cara feia, mas é aqui que é o teu lugar. Sem vontade, mas vai cantar sem vontade. Prega sem vontade. Por quê, pastor? E a hipocrisia não é. É porque o ministério te faz ter isso. Pregar saúde para alguém precisando dela. Pregar de prosperidade para alguém precisando dela. Pregar a porta aberta e a tua fechada. E o pregador é hipócrita? Não, é porque a obra é uma coisa, o teu ministério é outra. Nem sempre você vai pregar o que vive, mas tu vai ter que pregar o que Cristo viveu. Porque o que eu vivo não te edifica, mas pregar o que Cristo viveu vai mudar você. O que eu vivo fica depois da mensagem. O que eu vivo fica depois da mensagem. Depois as pessoas têm esse problema, né? Eu só prego o que eu vivo. Então, meu irmão, Então... vai ter dia que você vai pregar. Toma luta, toma guerra, toma doença. Por quê? É. Porque eu tô Não, o pregador não prega o que vive, não. Pregador não prega o que vive? Não, prega o que Cristo viveu. Prega o que Cristo viveu. É, a igreja não tá aqui para ouvir Uau. o que eu vivo. Ela tá aqui para ouvir o que Cristo viveu. E o que eu vivo, só Deus sabe. E é para ele que eu tenho que dar essa satisfação. É pra ele que eu tenho que contar. É para ele. Cara, isso que você falou aí, por exemplo, o reino, ele é fantástico porque às vezes o cara que ele é um político, ele é um advogado, ele é um doutor, no reino ele serve água, no reino ele tá na porta da É igreja. loucura isso. Isso remete muito a gente que, por exemplo, os improváveis Uau. para o reino, né? Que são as pessoas que às vezes, e não só no contexto de quem serve entregando água, de quem serve tirando oferta, mas também de quem serve principalmente pregando. E nesse contexto, a gente tem as pessoas que não têm nome, mas têm mensagem. Só que aí nós temos hoje, né, nós temos visto, né, muita gente que tem nome, mas não tem mensagem. Meu Deus. E aí, quando o cabra é o cabra que ele tem nome, ele é famoso, ele é conhecido, mas é o cara que não tem mensagem. E isso é o que acontece mais hoje em dia. Misericórdia. É verdade. E... Meu Deus, isso é pesado, Vai, hein? solta. Pode soltar? Vai, bora. Rapaz, é porque o que mais acontece hoje. É. E tem um texto bíblico para isso. A nossa conversa não é achismo, não. Tudo que você está falando e tudo que eu respondo é dentro da Bíblia. Você quer ver? Uhum. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 21, 22, 23 em diante. A batalha foi vencida pelo exército de Davi contra o exército de Absalão. Sim. A Bíblia diz que Absalão morreu preso nos seus cachos nas árvores. Os homens feriram Absalão e terminaram de matar. Joabe havia prometido a Davi que não tocaria no seu filho, mesmo por um pedido do pai. O pai disse, toma o que é meu, retorna com o trono, mas não roube o meu filho, não mate o meu filho.
Joabe disse, ok, por você eu não mato. Mas Absalão morreu. Havia um mensageiro em Israel que ele é conhecido como Ahimaás. Ahimaás. Ahimaás, ele é filho de Zadok, o sacerdote. Ahimaás, ele é um garoto que ele é bom de perna e bom de lábia. Então ele ficou conhecido como pregador de coisas novas, ou aquele que fala coisas boas. Tudo que acontecia em Israel de coisa boa, Ahimaás contava. As boas notícias era com ele. Vai levar, vai contar. Quando Israel venceu e o trono de Davi voltou, Ahimaás apareceu no cenário e falou, eu vou contar para o rei aonde ele está. Só que Joabe está triste porque o filho morreu. Então a mensagem não seria de boas novas. Seria de morte. Só que o menino, ele gosta de falar. Eu sou conhecido como cara de coisa boa. Eu fui levantado para isso. Então eu tenho um nome de pregador. Ahimaás, filho de Zadok. Eu vou contar. O general disse, querido, com muito respeito, hoje a mensagem não está contigo. Verso 22. Para que tu vai pregar se hoje tu não tens mensagem para entregar? Ele disse, claro que tem, o rei é vitorioso. Mas o filho dele morreu. Tu vai ter coragem para contar pro rei que o filho dele morreu? Você só prega coisa boa. E hoje a notícia é de coisa ruim. Aí ele, deixa eu ir. O general disse, a mensagem não tá contigo. E não dá para ter nome e não ter mensagem. Aí ele, mas deixa eu pregar. Deixa eu falar. Aí ele, não tá com você. Cara, mas se eu que tenho um nome e não pregar, quem prega? Aí o general olhou e viu um coxita. O que é um cuxita? Cuxita vem da Etiópia, um Cusi, descendente dos filhos de Noé, de Cã. Então um cuxita, ele tem pele negra. É um de Cuxi, cuxita, da Etiópia, um homem de pele negra. Ele era um escravo que estava colhendo os destroços da guerra. Joabe perguntou, você viu a guerra, negão? Vi, sim, senhor. Tu participou de tudo? Participei e vi quem morreu e quem não morreu. Então larga o corpo daí e vem virar pregador. Aí ele, mas eu sou escravo. Então conta pro rei tudo o que você viu. Aí o com nome tá dizendo, mas eu que sou o pregador. Você tem nome, mas hoje a mensagem não tá contigo. E esse aí que não tem nome, porque Ahimaás tem nome. Coxita é nacionalidade, é descendência. Nem nome o cara tem. Mas o general disse, vai contar pro rei tudo o que você viveu, porque as minhas guerras vão virar mensagem. Aí o com nome tá sem mensagem. O sem nome vai levar a mensagem. Aí verso 23, 24. O coxita foi andando e correndo pelo caminho. Cara, isso aqui me faz chorar. Ele foi andando pelo caminho original. Aí tá o Ahimaás olhando pro general dizendo, deixa eu ir. Deixa eu ir. Aí o general disse, cara, já mandei o outro sem nome pregar. Aí ele, mas eu que tenho que pregar. O com o nome ficou pedindo. O sem nome foi. Aí o general olhou e disse, se tu for depois dele, tu vai chegar? Aí ele, eu me garanto, deixa eu ir. O general disse, então vai, Ahimaás. Aí o texto diz, e Ahimaás subiu pela planície e desceu da frente do coxita. Só que é uma incógnita. O cara sai depois e chega primeiro. E quem saiu primeiro chegou depois. Como isso, que geograficamente é impossível? Quem sai primeiro tem que chegar primeiro. Quem sai depois não pode chegar primeiro. Mas o com nome falou, deixa eu ir que eu me garanto. Aí o general disse, vai. O sem nome foi no caminho original, o caminho reto. Aí Ahimaás pegou o atalho e chegou na frente do coxita. Isso aqui dói. Sabe por que dói? Porque hoje em dia quem tem nome pega atalho para chegar. O que quem não tem nome tá levando a sério no caminho original. Uau. Não é as mensagens que te colocam em lugares. Hoje em dia quem tá te botando em lugar são os atalhos. É o Instagram. São a quantidade de seguidores. É isso aí, você pegou a visão. E isso machuca quem Deus chama, sabe? Porque você tá no caminho original. Vamos reportar o que é caminho original no espiritual? Você tá levando a sério na oração. Você tá no jejum. Você tá congregando. Você tem pastor, você tem família. E tá lá levando a sério. Vambora, eu vou chegar. Aí quem não tem a mesma vida original que você tem, pega o atalho e chega na tua frente. Por isso que quem tem ministério não quer mais cantar. Por isso que quem tem mensagem não quer pregar, porque tá cansado de ficar batendo cabeça. Aí você chega lá e encontra um sem mensagem na tua frente que saiu depois. Porque conhece alguém, porque se aliançou com alguém, porque fez network com alguém. Network é importante, mas nada mais é importante do que carregar uma mensagem. Só que nessa geração o povo não quer ouvir quem tem mensagem. O povo quer ouvir quem corre atrás de atalhos, quem tem nome. Mas quer saber do final dessa história?
Quando quem tem nome que pediu pra pregar chegou lá, a sentinela gritou: rei, tem vindo um correndo. Aí o rei disse: você conhece? Olha que interessante o texto. A sentinela de longe gritou: vejo que o parecer do correr é o pé de Ahimaás. Tu conhece alguém? Eu, por exemplo, tenho 2,2 m. Se tu, Yang, me enxergar de longe, é o Gadelha, Sim, que é muito grande, é ele. sim. Mas tu não vai olhar pro meu pé pra reconhecer meu pé. Porque é normal tu reconhecer pelo rosto. Pelo rosto. Sim. Ninguém reconhece alguém pelo pé. Exato. Só que a sentinela viu de longe e falou: pelo correr é Ahimaás. Como é que a sentinela conheceu esse cara pelo pé de longe? É porque quem gosta de passar à frente dos outros é conhecido por onde ele pisa. Guarda essa aí. Todo 71 é conhecido por onde passa. Seus pés são marcados por onde você pisa. Eu vou embora. Tá bom. Vai. Cara, que Ahimaás isso? saiu depois. Nossa. Chegou primeiro. E a sentinela gritou: ih, é o pé de Ahimaás. Como é que o cara viu o pé do cara Pelo de longe? pé. É porque Exato. o jeito de correr é dele. Meu... Eu já conheço esse cara de longe, ele gosta de passar à frente dos outros. Ele gosta de deixar os outros pra trás. Gosta. E você é conhecido, cara. Você pode estar na frente, mas se você não esperou o tempo, você vai voltar. Fica tranquilo, porque nem acelerando que dá certo. É levando o caminho original. Aí a Bíblia diz que quando... é Ahimaás, o rei falou: deixa entrar. Esse garoto aí só prega coisa boa. Deve ser vitória. Aí vai o com nome sem mensagem. Vai doer. Ai, vai. Vocês doer. estão digerindo. Eu tô assim, ó, digerindo, ó. Você quer ver? Mastigando, pão por pão. Imagina, vai, Preto, solta. quando o cara chegou, pediu pra pregar, passou na frente dos outros. Quando chegou lá, o rei perguntou, todo bobo: e aí, Ahimaás, filho de Zadok, meu amigo, como é que vai? Ele disse: vive o rei para sempre, a vitória é sua e o trono voltou. Davi diz: glória a Deus. Agora eu quero saber da mensagem. Cadê meu filho? Ele não estava na guerra? Eu não tava assim. E só pode... Vai, solta. Ele não estava lá? Como é que ele vai pregar o que ele não vive? Meu... Como é que ele vai ensinar sobre guerra se ele não estava lá? Como é que ele vai falar sobre morte se ele não participou de nenhuma batalha? Só tem autoridade para falar de assuntos quem já venceu aquele Quem assunto. já viveu. Yes. E hoje em dia nós temos uma área de coaches que não participaram nem de nada e está ensinando o que não viveram. De pregadores que falam de assuntos que não viveram. De teólogos que não sabem, mas quer ensinar. O que aprendeu de outros, mas não ensinou, não aprendeu na raiz. Só tem autoridade para falar quem venceu aquela área. Só pode falar de traição no teor original quem foi venceu traído. a traição. É. Quem venceu. Quem venceu. Ah, não é quem foi traído é uma coisa, vencer a traição é outra. Opa! É É isso quem aí. venceu. Porque ser traído é mole. Eu quero ver ter coragem para vencer a traição. Perdoar e falar assim: eu tô mais feliz do que antes. Só tem coragem para falar de falir quem já faliu e venceu o falir. Porque nem todo mundo que faliu venceu. Agora tem moral para falar: fali e Deus me deu a glória da última casa. Então eu tenho autoridade para falar. Então é por isso que Deus te dá guerras para depois te dar mensagem. Deus te dá problemas para depois te dar recursos. Porque primeiro vem a experiência, para depois vir a aplicação. Você nunca vai aplicar sem experimentar. Porque se você fala que você não vive, você é um hipócrita. Então Deus te dá guerra para depois te dar mensagem. Deus te dá sofrimento para depois te dar autoridade. Primeiro você vivencia, para depois ter legalidade para falar. É. Que a notícia de Ahimaás é boa, perfeita, tá bom, mas agora eu quero ouvir A mensagem. O rei perguntou: cadê meu filho? Aí o texto falou assim: Tô ó. com você. Olha o texto. É. Não esquece não. Tá assim mesmo. O texto tá assim, ó. Seu Silêncio. filho? Ele cara. Cadê meu filho? Ele. Teu filho? Não sei. Você acredita que tá no texto? Segundo livro de Samuel, 18, 33 em diante. O rei perguntou: cadê meu filho? O abençoado olha pro rei e fala: não sei. O rei falou: você me fez esperar até aqui para ouvir mensagem para não saber o que vai pregar? Aí ele disse: ah, tá. Quando eu cheguei lá, eu só vi movimentos e muito barulho. O rei olhou para a cara dele e disse: eu tô doido para ouvir mensagem, você só vem pregar movimento para mim? Essa é a verdadeira certeza de quem não tem mensagem. Só vive de movimento. Eu até desenho aqui na minha mente 3 horas da manhã, você na vigília, querendo pregar, só
Corinho pra lá. É porque as pessoas não têm experiência, não têm estudo, não têm mensagem. Aí vive pedindo. Por isso que quando pede para pregar em tal congresso, passa vergonha, porque não está preparado. Pede para entrar em portas e passa vergonha, porque não está preparado. Porque o que é meu me acha. O que é meu me acha. E vai me achar na minha preparação. Enquanto eu não entrar em lugares, eu não vou entrar porque eu pedi. Eu vou me preparar porque quando me achar, eu tá pronto. Porque o sucesso é treinável. Então eu vou treinar até ter sucesso naquilo, porque quando eu estiver pronto, aquilo vai me achar. Deus nunca vai me colocar no lugar para passar vergonha. Deus nunca vai me colocar no lugar para passar vergonha. Então por que passou? Porque entrou com as próprias pernas. Porque quando a porta abre no tempo, você está preparado. Por isso que o lugar de preparação é no oculto. É na madrugada que tu tá estudando, para no altar de noite alguém dizer, da onde você tirou isso tudo? É porque ninguém tá vendo você estudar. Nossa, que unção esse cara carrega. É porque no monte, na madrugada, no quarto, você tá em lágrimas e ninguém tá vendo. Porque preparação é no oculto. A exposição é para todos. Aí Maas falou assim, ó, eu vi movimento. O texto diz, e o rei se irou e disse, põe-te daqui. Porque eu não tô aqui para ouvir movimento. Aí a sentinela gritou, ô rei, tá vindo um outro lá andando e correndo. Posso deixar entrar? O rei disse, conhece o pé? Nunca vi. Conhece o rosto? Também não. Histórico? Não tem histórico. Por quê? Porque ele não é pregador, ele é colhedor de corpos. Ele é anônimo. Anônimo. Ele é o improvável, que foi a tua pergunta. Aí lá, deixa entrar. Mas ele não tem nome. Mas quem tem nome só pregou o movimento? Deixa o anônimo entrar, então. Porque o tempo de quem leva as coisas a sério chega. Você não precisa ter nome, só precisa estar no caminho... Meu Deus. Meu Deus, cara. Que podcast é esse? Você não precisa ter nome, você precisa estar no caminho original. Uau. Porque os que têm nome... E o problema não é nome não, tá? Não é nome? Não, porque tem gente que Deus dá nome. É biblicamente. Sim. E te darei nome, Abraão. Sim. E te darei nome, profeta. Deus dá nome. O mesmo Deus que usa a gente com nome é o Deus que usa a gente sem nome. Não é o nome o problema, não. O problema é ter nome, mas não ter mensagem. O problema é andar atrás de cargo e não andar atrás de Deus. O problema é você carregar muito nome e não carregar nada do céu. Você está vivendo só de título. E título não te coloca em lugar nenhum. Só te coloca num lugar que você quer estar. Mas o lugar que Deus quer te colocar, a essência te põe. Aí tá vindo o negão lá, sem nome. Vive ao rei para sempre, a vitória é sua e o trono voltou. Davi disse, o outro ali pregou a mesma coisa. Eu quero saber, cadê meu filho? O negão olhou e falou, o que aconteceu com os teus inimigos, aconteceu com seu filho. Seu filho tá morto. O rei se irou, não. O rei subiu pro terraço e começou a chorar. Olha a diferença de quem tem mensagem e quem não tem. Quem não tem mensagem pregou o movimento e o rei ficou irado. Quem tem mensagem pregou e o rei subiu para chorar. Porque movimento me traz ódio. Mensagem me traz quebrantamento. Davi olhou e falou assim, ó, ô Absalão, quem dera eu morrer em teu lugar. Eu tenho uma mensagem para isso aqui. Davi chorou quando o filho morreu. Sim. Mas quando o filho voltou para Jerusalém, Davi não foi vê-lo. Por quê? Porque Absalão matou Aminon. E Davi ficou irado com Absalão porque matou seu irmão e não quis trocar ideia nem dialogar. Aí quando o filho morreu, ele foi chorar. Isso aqui é para pais que prefere chorar pela morte do que resolver pendências do passado. Davi, por não resolver pendência, foi chorar depois do luto de Absalão. E quando Absalão morreu, ele disse, quem dera eu morrer em teu lugar. Agora é fácil. Agora tá tarde. Ter remorso pela morte. Deus está te dando oportunidade para você perdoar quem tem que perdoar. Não deixa para chorar no luto, não. Perdoa enquanto tá vivo. Porque é melhor você abraçar depois do perdão do que você querer chorar depois que tá morto. É melhor você abraçar e perdoar, que depois, né? Chorar da morte. Não resolve mais nada. Não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Nesse contexto, por exemplo, que você falou da mensagem, né, da importância da mensagem, o quão também é importante não só a mensagem, mas você entender o ambiente e o público. Porque tem um texto que você prega que eu acho fantástico, cara, que é justamente sobre, né, não jogai pérolas aos porcos. Não arremessai pérolas aos porcos. Discerne sobre esse texto. Na verdade, eu vou responder a pergunta, a primeira frase. Existem níveis de público? Eu, como pregador, eu entendo que não existe.
Uhum. Eu não poupo mensagem para leigos Uhum. ou para profundos. Uhum. Eu entendi o que Jesus entendeu e eu vou viver o que Jesus pregou. Jesus falava sobre parábolas. E as parábolas são facilidade de compreensão. Ele pregava coisas profundas em parábolas, que os simples falavam, entendi tudo. E os profundos falavam, entendi tudo. Então Jesus tinha uma linguagem para leigos e profundos. Ele pregava ensinando e ensinava pregando. Então, eu entendi que eu vou entregar mensagem para gente estudada Ou e, pra gente. e para gente leiga. Eu não olho para nível de público, não. Se Deus me colocou ali, e se o sorvete chegou na minha mão, eu vou entregar. O microfone. O microfone chegou, eu vou entregar. Eu não escolho pobres ou ricos. Eu prego a mensagem. De uma forma mais didática para uns, mais Mas, sim. rebuscada para outros, mas a mensagem é a mesma. Eu não troco de ambiente. Até porque se não for para chegar, eu nem chego. Se Deus me permitiu chegar, eu prego cansado, prego doente, prego chorando, mas eu vou. Eu vou. É a responsabilidade do Do, altar, do né? altar. Do E a ministério. outra pergunta? Não jogais A pérolas pérola. aos porcos. Isso aí. É. Isso aí é Solta a granada aí. tremendíssimo. Tremendíssimo. Não jogais pérolas Pérolas aos aos porcos. porcos. Que É. é uma das suas mensagens, inclusive. Eu acompanho muito, por sinal, né? O pastor Arthur Gadelha. E sempre acompanhando, sempre vendo os vídeos ali que tocam muitas pessoas. E essa é uma das mensagens que eu já vi o pastor Arthur Gadelha pregar, na ocasião, numa igreja em São Paulo. E é uma das mensagens que eu mais gosto. Solta a granada. É Mateus 7,6. Antes de jogar pérolas aos porcos, Jesus falou assim, ó, não deis o que é sagrado aos cães, vírgula, e também não deis pérolas aos porcos. Ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que você tem que pregar, mas se não valorizar, se não participar Uhum. e se não entender o nível da profundidade, não insista. Não insista. Porque pérolas é para quem vai usar. Uhum. Ouro é para quem vai valorizar. Agora, o que é pérolas aos porcos? O porco vai querer comer a pérola. E pérola não é para comer. Pérola é para vestir, é para usar, é para fazer um colar, é para fazer um cordão, é para usar como tiara, não é para engolir. Sabe o que significa essa expressão? Para de utilizar o que é belo para gente que vai querer engolir e não vai usar a beleza. As pessoas não valorizam um bom pastor e depois que o mal chega, depois vai valorizar. Não valoriza uma boa igreja, não valoriza um bom pregador. Sabe por quê? Porque tem muitos. Só que Deus está ensinando pra gente aqui. Não deis pérolas aos porcos. Para de insistir com pessoas que não vão aproveitar o tempo que você está entregando. Porque o tempo é muito precioso, o tempo é uma pérola. E quando você se disponibiliza de dar o teu tempo a alguém, essa pessoa tem que valorizar. E sabe quais as pessoas que menos valorizam o nosso tempo? Qual? São as que mais têm o nosso tempo. As que mais têm o nosso tempo são as que As que menos valorizam. que menos valorizam. As que mais têm Menos são as que menos valorizam. valorizam. Tomás de Aquino fala uma frase. Isso aqui não é só corte, não. Isso aqui é uma verdade. Tomás de Aquino fala assim, ó, não te mostre muito íntimo, porque a intimidade excessiva gera desonra. Sabe quem são as pessoas que mais desonram a gente? São as que mais têm da gente. São as que mais têm do nosso tempo. São as Sim. que mais portas abertas têm da gente. Porque quanto mais abrimos as portas, mais as pessoas se sentem tão bem que desonram. Quem são as pessoas que mais te honram? Quem não te vê todo dia. Quem não tem acesso a você todo dia. Então o acesso que você tem que dar a elas é o tempo precioso para elas te honrarem. Agora, quanto mais tem do Yang, menos te honram. Porque intimidade excessiva gera desonra. Gera desonra. Não te mostre muito íntimo, porque a intimidade excessiva gera desonra. As pessoas param de te honrar quando a porta está muito larga. Quando a sua casa está sempre aberta. Quando você sempre está solícito, então não tem mais honra. Quando você tranca os acessos, aí começa a lembrar de você. Porque intimidade excessiva gera desonra. Não te mostre muito íntimo. Não esteja muito disponível, né? Quem fica disponível demais vira comum. Infelizmente. Uau, muito forte. Toda pessoa disponível demais vira comum. Vira comum. E o que você carrega não é para ser comum. Então, é bom se esconder às vezes. É bom deixar o telefone no modo avião às vezes.